vivemos contigo, estamos unidos em tuas mãos, em tuas mãos. Olá, bom dia, meu irmão e minha irmã. Começando agora mais uma edição do programa Em Tuas Mãos, aqui na TV Meio Norte, na manhã deste terceiro domingo do mês de agosto, mês em que nós dedicamos a rezar pelas vocações, e hoje, em especial, nós celebramos a vocação à vida religiosa consagrada. Rezemos para que o Senhor continue enviando homens e mulheres para a messe. Vamos juntos começar o programa de hoje rezando esta oração. Senhor da messe, pastor do rebanho, faz ressoar em nossos ouvidos teu forte e suave convite. Vem e segue-me. Derrama sobre nós o teu Espírito, que ele nos dê sabedoria para ver o caminho e generosidade para seguir tua voz. Senhor, que a messe não se perca por falta de operários. Desperta nossas comunidades para a missão. Ensina a nossa vida a ser serviço. Fortalece os que querem dedicar-se ao reino na vida consagrada e religiosa. Senhor, que o rebanho não pereça por falta de pastores. Sustenta a fidelidade de nossos bispos, padres, diáconos e ministros. Dá perseverança a nossos seminaristas. Desperta o coração de nossos jovens para o ministério pastoral em tua igreja. Senhor da messe, pastor do rebanho, chama-nos para o serviço de teu povo. Maria, mãe da igreja, modelo dos servidores do evangelho, ajuda-nos a responder sim. Amém. E do dia 22 ao dia 27 de agosto será realizada a Semana da Pessoa em Situação de Rua, que é promovido pela Pastoral do Povo da Rua da Arquidiocese de Teresina. Vamos entender um pouco mais sobre como será essa semana agora nessa entrevista. E na nossa entrevista de hoje, nós vamos falar sobre a Semana Nacional da Pessoa em Situação de Rua. Para isso, nós vamos conversar com o Padre João Paulo, ele que é coordenador da Pastoral Povo de Rua, aqui na Arquidiocese de Teresina. Padre, muito obrigada por nos conceder essa entrevista. É um prazer muito grande poder falar um pouco do nosso trabalho aqui para todos vocês do programa Em Tuas Mãos. Padre, e qual é a origem dessa Semana Nacional da Pessoa em Situação de Rua? A origem está no dia 19 de agosto de 2004. Houve um massacre da Sé em São Paulo, que fica na Praça da Sé, onde 7 pessoas de rua foram assassinadas cruelmente e mais 8 ficaram feridas devido a um tiroteio por parte dos militares, que aquelas pessoas de rua estavam dormindo lá na praça e chegaram os policiais atirando e houve lá uma chacina de pessoas de rua nessa praça. Um grande prejuízo, uma grande injustiça e crueldade para com aquelas pessoas que dormiam lá. A partir desse dia, vários movimentos, instituições que apoiam a luta na defesa das pessoas de rua se organizaram a cada ano, até que, 5 anos depois, em 2009, o governo federal decretou que esse dia 19 de agosto seria o Dia Nacional de Luta em Defesa das Pessoas de Rua. E quais são os principais objetivos dessa semana? Procurar que os nossos irmãos em situação de rua possam se tornar visíveis à sociedade, porque na realidade são invisíveis, e que tenha mais políticas públicas na defesa e reconhecendo a sua dignidade, como a educação, para eles, saúde, lazer, emprego, moradia, porque isso todos os brasileiros têm direito, e não só, também as pessoas em situação de rua também têm direito igualmente a todos essa realidade. Padre, e por que é tão importante realizar essas atividades com os irmãos que mais precisam desse olhar humanitário? Nós acreditamos que com a nossa iniciativa serve como lição de vida para, quem sabe, conquistarmos mais voluntários para se unirem a nós nessa missão,
de dar pão a quem tem fome, água a quem tem sede, né? Acolher os desabrigados, dar roupa a quem não tem o que vestir. Então, cumprindo o apelo de Jesus, né? Que diz que a cada vez que vocês fizerem uma dessas coisas, um desses pequeninos, é a mim que fazeis. Padre, e como é esse serviço realizado pela Pastoral Povo de Rua? Pois é, já faz 11 anos que existe a Pastoral do Povo da Rua na Arquidiocese de Teresina, né? Onde iniciou com a distribuição de alimento nas ruas, né? E depois foi evoluindo, vendo o que eles mais precisam. E conseguimos uma casa que a Diocese de Teresina nos emprestou, na Rua Anísio de Abreu, onde lá chamávamos eles para eles passarem o dia fazendo lá as refeições, tendo atendimento de serviço social, de psicólogo, serviço jurídico e médico também. Depois, na pandemia, né, vimos o slogan era "Fiquem em casa", para não se contaminarem. E quem não tinha casa para ficar, para onde é que iria, né? O albergue foi fechado, né? E por isso nós solicitamos ao governo do estado este colégio no bairro Macaúba, Rua Arlindo Nogueira, 2531, para que seja o local de acolhimento para as pessoas de rua que não querem ficar isolados, longe e desprotegidos do coronavírus. E aqui acolhemos cerca de 50 pessoas no início, mas aí foram saindo e hoje tem cerca de 30 pessoas sendo acolhidas nessa casa, onde aqui oferecemos cursos profissionalizantes e a partir daqueles que eles aprenderam a fazer chinelos, montamos uma fábrica de chinelos, onde eles trabalham, ganham também o seu salário, né? E estamos montando também um sítio, uma fazenda para eles trabalharem na agricultura e na criação de animais. A tendência é darmos mais oportunidade para mais pessoas poderem vir para essa casa de qualificação profissional e também para o nosso sítio, né? Nós em breve será uma fazenda, né? De gerar emprego e renda para as pessoas de rua. Então, Padre, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação aqui no programa Em Tuas Mãos, de estar concedendo essa entrevista para a gente. Pois sim, então quero fazer um convite para todos os que estão nos ouvindo, para vir conhecer o nosso trabalho aqui na Rua Arlindo Nogueira, 2531, bairro Macaúba, se tornar um voluntário dessa pastoral do povo da rua, quem sabe se tornar também um benfeitor, vir aqui deixar alguma roupa, alguma cesta de alimento e praticar a obra de misericórdia, fazer o bem àqueles que mais precisam, ajudando assim a construir um mundo melhor, construir o reino de Deus. Obrigado. E não deixe de acompanhar as novidades da Arquidiocese de Teresina através das nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook e no Instagram. Aproveite e fique por dentro de tudo aquilo que acontece em nossa igreja particular. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir você confere o quadro Bons Conselhos. Em tuas mãos, em tuas mãos. E como nós falamos no início do programa, hoje a igreja celebra a vocação à vida religiosa consagrada. Vamos agora, no quadro Bons Conselhos, refletir um pouco mais sobre essa temática. No programa Em Tuas Mãos de hoje, nós temos a alegria de receber no quadro Bons Conselhos a irmã Rita de Cássia Fiel, aqui do Colégio Sagrado Coração de Jesus, para nos falar um pouco a respeito da importância dos votos religiosos, da pobreza, castidade e obediência para a nossa vida de fé. Seja bem-vinda, irmã. Muito obrigada. Bom dia, Tarcísio. No segmento de Jesus Cristo, nós somos constantemente desafiados a responder o amor que Ele nos concede. E entre as formas de responder este amor, na vocação, há a vocação religiosa, que compreende esses 3 votos. Qual a importância dos votos da pobreza, castidade e obediência para a vivência de fé dos cristãos? Os votos religiosos, antes de serem vivenciados por nós, que abraçamos este estado de vida, é bom lembrar que é para todos
os batizados, como o próprio nome diz, é conselhos evangélicos. Então, a vivência dos votos é para todos nós. Até mesmo aqueles que escolhem a vocação matrimonial, antes tem um período que eles são chamados a vivenciar a castidade. Então, a gente pode ver aí que a vivência dos votos são para todos nós. A pobreza e a obediência também, porque como batizados nós vivenciamos o mesmo estilo de vida de Jesus, que viveu pobre e também sempre na obediência ao Pai. É muito importante para todos nós essa vivência, para que nós possamos viver radicalmente o chamado de Jesus, a santidade, e testemunhar no mundo o seu amor para todas as pessoas. Como compreender a vivência desses conselhos nos nossos dias? A pobreza, a castidade e a obediência. É interessante que o Frei Raniero Cantalamessa, que é uma referência, né, para todos os católicos, e ele falando sobre isso, ele diz assim, que na nossa cultura secular, as pessoas tendem a ridicularizar aquilo que elas não conhecem ou elas não conseguem atingir. E a vivência dos votos religiosos também, muitas vezes, pela sociedade, pela cultura que nós vivenciamos, ridiculariza até mesmo, né, as pessoas que escolhem abraçar este estado de vida. E até mesmo na própria igreja. E a gente pode ver assim que falta realmente esse conhecimento das pessoas, até mesmo dos cristãos católicos, sobre o que é realmente ser religioso e vivenciar esses 3 votos. Os próprios fiéis e também a falta de fé muitas vezes. A gente esquece que nenhum de nós tem essa capacidade de vivenciar os votos se não for pela graça de Deus. Então é o próprio Deus que nos concede essa graça de viver, corresponder ao seu amor, como Jesus fez, porque é preciso a gente lembrar que foi o próprio Jesus que instituiu esse estado de vida quando ele veio ao mundo. Então foi o próprio Jesus que plantou e ninguém pode arrancar aquilo que Jesus plantou. Então Jesus ele vivenciou uma vida de castidade. Jesus não se casou para se dedicar totalmente ao anúncio do reino. Jesus ele deixou a sua glória no céu para viver entre nós. Então ele se fez pobre para ser solidário com cada um de nós para nos salvar. E ele fez isso através da obediência ao Pai. Tudo que ele fez foi sempre em sintonia com o Pai. Jesus, como São Paulo ele diz, foi obediente até a morte e morte de cruz. Então foi o próprio Jesus que vivenciou esse estilo de vida, primeiramente. Por isso que sempre vai ser atual a vivência dos votos. Mesmo que a gente conheça pessoas que não conseguiram ser fiéis a esse chamado, abraçando a vida religiosa, mas isso nunca vai diminuir o valor e a atualidade da vivência religiosa, dos votos, dos conselhos evangélicos. Como a senhora aconselha aqueles que de casa nos escutam e que sentem no coração o desejo de responder também nessa radicalidade ao chamado de Jesus? Então, assim como Jesus ele chamou os primeiros discípulos a viverem como ele viveu, ele primeiramente vivenciou esse estilo de vida religioso, depois chamou os primeiros discípulos e ao longo da história continuou chamando outras pessoas, assim também ele continua chamando muitos jovens, ele ainda continua chamando para o seu seguimento. Então é importante cada jovem que se sentir chamado especificamente para esse estilo de vida, que procurem sobretudo a oração, procurem através da leitura também da palavra de Deus, fortalecer esse chamado. É importante também na paróquia, onde cada um está, procurar a direção espiritual, ou um sacerdote, ou uma religiosa, ou um casal também na comunidade, alguém que você possa conversar, falar desse seu desejo, para que a comunidade possa ajudá-lo a discernir cada vez mais, até o ponto de você conseguir dar uma resposta a essa vocação, tanto para as outras vocações, mas especificamente para a vida religiosa. Procurar também
compreender qual é o carisma que o Senhor está lhe chamando, se é uma vida ativa, né? Porque nós temos na igreja os institutos, as novas comunidades que vivenciam mais a vida contemplativa ou a vida ativa, ou a vida contemplativa e ativa, que é no meu caso. Então nós temos a nossa missão, a nossa pastoral, mas nós irmãs também temos um momento com o Senhor, porque é através da oração, é através do nosso contato íntimo com o Senhor que a gente vai testemunhar, né, no mundo o seu amor. Então procurem, não tenham medo, né, de abraçar esse estilo de vida, procurem se fortalecer na oração, porque o Senhor mesmo no Evangelho, né, ele diz que é Ele mesmo que chama, não somos nós, né, que em primeiro lugar saímos de casa e falamos sim ao Senhor, mas foi Ele que nos chamou e Ele chama quem Ele quer. Às vezes a gente fica se preocupando, tem pessoas melhores do que nós, eu não sou digno. E realmente não somos dignos. É o Senhor que nos capacita e nos concede a sua graça também para responder a esse chamado. E Ele vai nos santificando. Ele chama quem Ele quer. Ele poderia ter chamado, por exemplo, meus irmãos, minhas irmãs, são melhores do que eu, sem dúvida. Mas Ele me chamou. Então o Senhor que chama também concede a sua graça. Não tenham medo de seguir ao Senhor, porque Ele diz, né, na palavra que as pessoas que o seguem vão receber muito mais nessa vida e na outra vida, a vida eterna. E também a vida religiosa, ela é uma antecipação já da vida futura. Então nós religiosos já experimentamos aqui na Terra aquilo que todos os batizados são chamados a viver na Jerusalém Celeste. Então é uma antecipação, então é um privilégio que o Senhor nos concede, não para sermos melhores do que os outros, mas para que nós possamos estar mais perto de Jesus. Então, não tenham medo de seguir o Senhor. Então, muito obrigado, irmã Rita, pela sua disposição em partilhar conosco um pouco da sua experiência na vida religiosa aqui no programa Em Tuas Mãos. Eu é que agradeço, Tarcísio, por essa oportunidade de testemunhar na igreja, né, especialmente aqui na Arquidiocese, um pouco da nossa experiência, do nosso modo de viver. Porque muitas vezes as pessoas não sabem, né? Tem dúvida e às vezes não tem a oportunidade de se aproximar para conversar, para esclarecer realmente como é a nossa vida. Então, muito obrigada a vocês também que estão nesse momento dando esse tempinho para o Senhor. Muito obrigada. Lembrando a você que todo o conteúdo exibido aqui no programa Em Tuas Mãos está disponível também em nosso canal no YouTube. Lá você pode se inscrever, curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo com quem você desejar. E além disso, de segunda a sexta, a partir das 11 horas da manhã, acompanhe o programa Em Tuas Mãos do rádio, na Rádio Pioneira de Teresina, 88.7. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir você confere o quadro Notícias da Igreja. Em tuas mãos. Em tuas mãos. Confira agora as principais informações da Arquidiocese de Teresina no quadro Notícias da Igreja. Olá, bom dia a você que nos acompanha nesta manhã de domingo. No último domingo, dia 14 de agosto, a Arquidiocese de Teresina celebrou na cidade de Jardim do Mulato a criação de mais uma área pastoral. Vamos conferir. A nova área pastoral tem como padroeiro São José e fica localizada a 141 quilômetros da cidade de Teresina. Ela foi desmembrada das paróquias Nossa Senhora do Rosário, em Angical, e São Gonçalo de Regeneração, sendo agora constituída por 18 comunidades. O arcebispo de Teresina, que presidiu a solenidade, revela sobre a necessidade da criação dessa área pastoral em Jardim do Mulato. Vemos no Dia dos Pais, São José, o pai adotivo de Jesus, de fato, como aquele homem da providência, que providenciou a boa vontade da comunidade para acolher o padre, providenciou o padre para esse lugar e também a esperança na obediência da fé, como José, a esperança para dias melhores da vida católica se tornar mais forte. Então, estamos felizes e convido a todo o povo que integra agora a área pastoral São José de Jardim do Mulato
que se irmane num grande mutirão evangelizador para que tenhamos, de fato, uma área pastoral viva e missionária. A intenção com essa criação é fortalecer mais a fé da comunidade de Cristo, que por muitas vezes ficava sem assistência por falta de um padre presente na região. Agora quem assume esse compromisso é o padre Virgílio Miqueias como administrador da área pastoral. Ele conta como recebe essa missão. O Senhor nos confia a missão de, como pastores, cuidar do povo de Deus, né? E aqui estou enviado para, com humildade e trabalho, cuidar desta porção que foi me confiada, a nova área pastoral São José. Recebi com alegria, com muito contentamento e também confiante, porque o povo é um povo acolhedor, um povo que ama, se demonstrou também muito disponível. Então, estou colocando expectativas positivas para que aqui se torne em breve uma paróquia. O padre revela também a principal ação que pretende fazer na área pastoral. De início, a Igreja Viva, na sua organização, ela precisa de um conselho. Então, irei reunir todas as comunidades para então fazer ali o conselho pastoral, primeiramente, depois conselho econômico, e aí me inserir cada vez mais nas pastorais para reforçar a participação e o ânimo de todos para que a igreja se torne mais viva ainda. Os moradores do município que se fizeram presentes na solenidade estavam bastante felizes com essa conquista. Um dos fiéis, que é ministro da palavra e atua na pastoral familiar, fala sobre a expectativa com a criação dessa área pastoral São José. Para a gente que é cristão católico, é uma expectativa muito grande de melhoria em relação ao cristianismo na nossa comunidade. Porque a gente tem um trabalho incansável de evangelização, mas nem sempre tem participação de muitas pessoas. Esse trabalho de pastoral, de evangelização, se sobrecarrega mais nos ombros de umas pessoas, porque tem muitos que têm competência, mas não querem. Então, com essa criação da área pastoral, a gente vê essa capacidade de melhorar o cristianismo, a evangelização em Jardim do Mulato. Até porque, tendo um padre presente, como tem o padre Vigílio, que vai ficar conosco agora daqui por diante, a gente sente que vai melhorar muito em termos de evangelização. Lucas e Luísa, que viveram a vida inteira na cidade de Jardim do Mulato, são muito católicos e ter um padre presente na cidade sempre foi uma necessidade. Lucas relembra um pouco dessa realidade. Há muitos anos a gente espera por isso, que nossa área aqui, nossa comunidade, sempre gostou muito da igreja, somos muito católicos. Então, os padres sempre é de fora, fica difícil. Aqui andava padre quase de ano em ano, mas de certos anos para cá, já vem chegando quase todo final de semana, como agora ultimamente, todo domingo tem missa. Isso para nós já foi uma grande vantagem. E com essa criação da área pastoral, aí é que a gente está muito empolgado com isso. Com fé em Deus, nós somos paróquia daqui mais uns dias. Vai ser muito bom, porque, é como eu falei, vai aumentar mais, vai criar mais pastorais, as pastorais são poucas, né? E aí, daqui por diante, vai dar tudo certo, com fé em Deus. A solenidade contou com a presença de fiéis da região e de integrantes do clero arquidiocesano que testemunharam a criação de mais uma área pastoral pertencente à Arquidiocese de Teresina. A cidade de Teresina completou 170 anos na última terça-feira, dia 16 de agosto. E para celebrar essa data, a Arquidiocese de Teresina realizou uma missa na Igreja Matriz Nossa Senhora do Amparo em honra ao aniversário e a padroeira da capital. A Santa Missa, que foi presidida pelo arcebispo de Teresina e concelebrada por integrantes do clero arquidiocesano, contou com a presença de autoridades políticas, municipais e estaduais e a comunidade de fé. Dom Jacinto fala sobre a importância da devoção à padroeira de Teresina. A história de Teresina, como cidade, está muito ligada precisamente a este título mariano, Nossa Senhora do Amparo. O Potivelho é uma memória viva dessa recordação e desse feito, porque de fato a cidade começou sob os auspícios de Nossa Senhora do Amparo.
E quando a população se deslocou para cá para se livrar das enchentes, que causavam grande preocupação e prejuízo para a população, veio com eles a imagem Nossa Senhora do Amparo, veio com eles a devoção. Por isso ela é padroeira da nossa cidade, que hoje completa 170 anos de sua independência política, social, e desejamos cada vez mais uma independência humana. Então, parabéns à nossa querida Teresina e que as bênçãos de Nossa Senhora do Amparo caiam abundantes sobre cada um dos seus habitantes. O prefeito de Teresina, que esteve presente e participou ativamente da solenidade, deixou uma mensagem para os teresinenses nessa data que se comemora os 170 anos da cidade. De amor, de carinho, de dedicação, dioturnamente. Um dos fiéis paroquianos que esteve presente na celebração ao lado da família fala sobre a importância de participar desse momento para o fortalecimento da fé. Uma das maiores obrigações que a gente tem das alegrias é assistir a Santa Missa, participar da Santa Missa. Então renova a fé, a nossa participação. Já a fiel Joaquina, que também é paroquiana, fala sobre a importância da devoção a Nossa Senhora do Amparo, padroeira da capital. É uma relevância muito grande, né? Porque, como todos nós sabemos, principalmente católicos, é que é a mãe de todos nós, né? Então, ter um parâmetro assim, vamos dizer, ter um ponto desse que todos nós recorremos, é de grande importância para nós que somos católicos, termos sempre aonde seguir, aonde nos reunirmos e continuar a crescer, evangelizar cada vez, principalmente as nossas famílias. Estiveram presentes também fiéis que vieram de outros estados e foram participar desse momento em honra à padroeira da cidade. Foi o caso do missionário Ronet, que revela como é poder participar dessa celebração. É uma alegria, primeira vez que estou aqui na cidade, também no estado, né? E como missionário ter a graça de participar dessa festa em honra à Mãe de Deus e também suplicando essa graça sobre essa cidade que é tão importante para a igreja. Com o tema Maria, a estrela da evangelização, a programação foi dividida em 2 momentos principais, iniciando com o tríduo preparatório do dia 13 ao dia 15 de agosto, com celebrações, momentos culturais e o encerramento no dia 16 de agosto, aniversário da cidade. E essas foram as notícias da Arquidiocese de Teresina desta semana para você. E para mais informações, você pode acessar o nosso site. O endereço aparece agora no seu vídeo. E neste mês de agosto, no quadro Minha Família, Minha Base Especial, com a família dos diáconos permanentes da nossa arquidiocese, hoje nós vamos conhecer o testemunho de fé da família do diácono Arcanjo. Seguir no caminho do Senhor é uma missão árdua de muita determinação e comprometimento, principalmente quando não se tem uma vivência tão forte na igreja. Independente de qualquer sacramento, é preciso que Deus seja o centro. O diácono Arcanjo, que tem 26 anos de casado com a Josirene, já passou por muitas dificuldades em seu casamento, mas por conta da perseverança na oração, tudo foi se resolvendo e hoje, com 3 filhos, vivem uma fase muito boa na família. O diácono relembra um pouco dessa história inicial. Tivemos muitas dificuldades, né, no início, dificuldades mesmo, financeira, dificuldades do relacionamento também, porque eu me casei muito jovem, ela também, e eu com a mentalidade ainda de menino mesmo, e enfim, dei muito trabalho para ela. Ela já mais certa do que queria, eu nem tanto. Então, esse período saía muito e ela não gostava, enfim. Né? E aí, toda essa situação, tivemos uma dificuldade muito grande logo no início do nosso casamento. Certo é que veio, então ela ficou grávida do nosso 2º filho, que é o Jean, que está aqui. Ainda, nesse período, ainda dando muito trabalho. Antes do Jean nascer, teve até uma situação onde eu conto, as pessoas riem, eu digo, é fácil rir hoje, né? Que ela foi me devolver para a mamãe, porque ela disse, não aguentava mais, disse que não tinha jeito, e a mamãe falou nesse dia até, né, hoje sou engraçado, mas no dia muito sério, ela disse, não, minha filha, tenha paciência que ele vai amadurecer.
Ela disse, Dona Maria, aquilo ali apodrece, mas não amadurece. Eu até brinco hoje, quando a gente dá o nosso testemunho, né? Eu digo, minha filha, se você não tivesse ouvido a minha mãe, você não estava hoje com essa manguinha doce, né? Mas antes da sua conversão, algumas coisas aconteceram para que ele pudesse refletir mais sobre a vida, como a perda de seu pai, onde ele sentiu bastante. Logo depois surgiu o convite para participar do encontro de casais com Cristo da sua paróquia. E diante dos acontecimentos, ele aceitou. E aí aceitamos e vivenciamos um encontro de casais, foram 3 dias que passamos de muita oração, e a partir dali realmente Jesus tocou meu coração e ali houve uma conversão, né? Exatamente para o que me tornei hoje. A partir daí começamos a participar mais das missas, com mais frequência, começamos a participar das pastorais. Sua esposa, que foi a principal incentivadora para a mudança de vida dele, relembra um pouco dessa caminhada árdua de oração e fé. E graças a Deus eu fui buscando na oração. E em oração o Senhor foi tocando o coração dele. O arcanjo não tinha vida de oração, ele gostava do mundo, né? E aí isso era algo que me entristecia, porque eu sempre fui muito calma, quieta. E quando eu vi que ele gostava das coisas do mundo, a princípio eu tentei acompanhar, mas não consegui. E aí eu digo, não, vou buscar em oração. E o Senhor foi conduzindo. Após o diácono começar a se engajar na igreja, participando de movimentos e pastorais, o padre de sua paróquia, na época, viu um grande potencial nele e o convidou para participar da escola diaconal. Ele conta com mais detalhes sobre esse momento. Te confesso que eu não sabia nem o que era isso. Não sabia o que era, ou seja, ser um diácono, não sabia o que fazia, enfim, não sabia, não conhecia a realidade. Certo é que, desde quando nós vivenciamos o encontro de casais, a gente sempre fez o propósito de não dar não para Deus, nunca dizer não. E aí começou-se o encontro, né? Cheguei lá no Paulo VI, naquela sala, com muitas pessoas, umas daqui, outras do interior, e eu confesso que eu fiquei meio perdido, eram mais de 30 homens, né? E eu percebi que pessoas que já com a vivência dentro da igreja, pessoas que já celebravam, ministros, enfim. E aí o certo é que eu fiquei meio perdido. Por muitas vezes, voltava da escola e dizia para ela, amor, não vou mais, vou desistir, não dá para mim, não sei. Mas sempre Deus me conduzindo, e através dela, e me dando força, e ela, não desista não, e nós fomos e tudo. Certo é que passou praticamente, né, quase 5 anos, e até o dia de chegar o dia da minha ordenação, eu dizia para ela, amor, será que eu vou ser ordenado? Mesmo com toda dúvida em seu coração, ele não desistiu e seguiu cumprindo com a vontade de Deus. Há 5 anos se ordenou como diácono permanente e atualmente é coordenador da Diaconia Territorial Nossa Senhora Virgem de Fátima, no povoado Cacimba Velha. Mas isso tudo se tornou realidade devido ao apoio que recebeu da família, em especial da esposa. Graças a Deus, assim, eu tenho realmente um apoio muito grande, né, da minha esposa, que sempre que pode estar comigo, né, às vezes tem dias, passa o dia comigo na diaconia, enfim, está sempre presente, cuidando, né, desde as minhas vestes, né, enfim, passando com muito cuidado, né, me dando força mesmo, né, sempre procurando me deixar realmente à vontade muito mais no final de semana para que eu possa me concentrar, enfim, me ajuda também nos estudos e assim, de mais especial, não se cansa de rezar por mim, né? Ela é o meu porto seguro aqui dentro de casa. Josirene também conta sobre esse apoio dado por ela durante essa caminhada. Tive sempre no apoio ali para que ele não desistisse, né? Eu sempre falava para ele de Jonas, digo, não desista, Deus tem uma missão para você. Então, Jonas tentou fugir da missão e o Senhor foi buscá-lo, né? Então, se você tentar fugir, não se preocupe que o Senhor vai te buscar. E graças a Deus ele perseverou. E hoje eu posso dizer que eu tenho um esposo que ora, né? Ele é um homem de oração, reza o texto todo dia e graças a Deus mudou completamente. Já se completaram 5 anos desde que ele se ordenou diácono permanente e desde então
A missão na comunidade só aumenta cada dia mais. A esposa conta como é a experiência de ter um marido diácono. Às vezes as pessoas não entendem que o diácono é casado, né? Então termina que acha que ele tem que viver só para a comunidade, né? Tem algumas comunidades que acham que ele tem que estar disposto 24 horas para a sua comunidade. E ele tem, além de trabalhar, né, fora, tem os filhos, né, que a gente sabe que 3 filhos adolescentes não é fácil. E também tem a questão da esposa, né? E eu tento estar sempre presente também para mostrar isso, né? A questão do apoio, né? Que ele está ali, mas ele também tem a família, né? Apesar de os meninos não conseguem acompanhar, porque é o final de semana praticamente inteiro na missão. E aí cada um tem sua vida, né, já sua vida particular, na igreja, na escola, e não dá para eles acompanharem. O diácono possui 3 filhos, Jason, Jean e Júlia. Eles tentam acompanhá-lo da melhor forma na sua missão evangelizadora. A filha mais nova conta como é ter um pai diácono. É engraçado às vezes, porque como a mãe falou, muita gente não entende, né? Aí na hora que eu digo, meu pai que é diácono, eu pergunto o que é diácono, a gente é um padre que casa. Aí normalmente é meio confuso, mas a gente tenta explicar. Às vezes eu tento acompanhar meu pai na missão, só que por conta da escola, que também principalmente por ser o ensino médio, é um pouco puxado, eu não consigo tanto acompanhar como eu gostaria, também porque a missão dele é muito distante, né? Então eu não consigo acompanhar ele. Mas eu gosto muito, e principalmente porque eu vejo a vida de oração que meus pais têm. Isso me inspira bastante também. E com esse testemunho de conversão do diácono Arcanjo, se prova que tudo pode ser alcançado através da oração e da fé em Deus, e que essa missão realizada por ele é muito importante para que mais pessoas sigam no caminho do Senhor. E agora nós vamos para um rápido intervalo e a seguir tem mais programa Em Tuas Mãos para você. Em tuas mãos. Em tuas mãos. De volta com o programa Em Tuas Mãos, confira agora a nossa dica de leitura para este domingo no quadro Dicas da Fé, que é um oferecimento da livraria Nova Aliança. Venha conhecer as novas instalações da Livraria Nova Aliança, que está com estrutura renovada para te receber. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Localizada na Rua Olavo Bilac, 1259, no centro, telefone 3221-6793. E a nossa dica da fé de hoje para você é o livro Tratado Prático dos Vícios e das Virtudes, da editora Catequeses. Os textos contidos no presente tratado sobre as virtudes e os vícios foram extraídos de escritos inéditos da serva de Deus Concepción Cabreira de Ármida, ordenados de forma sistemática e impressos pelo padre Félix de Jesus em edição privada de 1921. Esta reedição contém levíssimas correções que deixam o texto original sem alterações substanciais, tal qual saiu das mãos e do coração de ambos os servos de Deus. Acrescentam-se citações a fim de facilitar o acesso aos escritos originais. E essa foi a nossa dica da fé deste domingo para você. Aproveite e garanta sua obra. E agora, no quadro Artista da Fé, vamos conhecer o testemunho dessas irmãs religiosas consagradas, as Irmãs Pequeninas, elas que evangelizam também através da música. O Ministério de Música Irmãs Pequeninas nasceu diante de uma adversidade que tiveram na cidade em que serviam anteriormente, onde durante o planejamento de um evento musical que reúnem centenas de pessoas, em sua maioria jovens, não tinham condições de trazer uma atração para o evento. Foi quando a Madre Superiora da congregação teve a ideia de montar uma dupla para se apresentar no momento. A irmã Samara, que fez parte da dupla, conta com mais detalhes sobre essa história.
O ministério ele surge de uma forma bem engraçada, porque nós temos um encontro, que é uma vez por ano, se chama Vem Segue-me, e ele chama muitos jovens mesmo, né? Conta com mais ou menos 400 jovens. E nós não tínhamos dinheiro para trazer artistas. E aí a Madre, ela é mineira e ela é muito engraçada, né? Ela inventou uma dupla que se chamava Rapadura e Farinha, no caso era eu e ela. E parou a cidade, só que a gente não revelou que éramos nós. E o povo agarrou com toda a alegria e foi todo mundo, lotou a igreja. E quando todo mundo percebeu, éramos nós duas, né? Nós duas fazendo show, mas caracterizada, a gente fez paródia, tudo. E a Madre, ela é muito do meio da música, né? A família dela é muito artista. E eu também era do Ministério de Música, né? Do meu grupo de oração. Então, aí a gente juntou e fez esse momento e todo mundo gostou. Como tinha pessoas de outras dioceses, de outros estados, as pessoas começaram a nos chamar para cantar nos festejos. E daí a gente não parou mais. Após se mudar com mais duas irmãs para a cidade de Timon, alguns fiéis que já tinham conhecimento desse ministério de música pediram para que elas fizessem a implantação dessa missão evangelizadora na nova comunidade. Mesmo com receio de que não pudesse dar certo, as irmãs acataram ao pedido. Então, nós somos chamados para cantar no festejo de São Francisco. Estávamos vindo para cá, morar aqui em Timon. E aí um rapaz, ele ficou muito encantado. O nome dele é Luan e ele está no nosso ministério. E ele começou, né, a ficar atrás de mim, irmã, quando que vai implantar aqui? Aí eu falei, não dá, porque no caso as cantoras ficaram todas para lá e eu tive que vir para cá. E ele, não, mas dá certo. E ele começou a insistir, eu falei, não, então vamos trazer o ministério, que não é conhecido aqui, né, para essa região, também em Teresina. E aí nós trouxemos. E é interessante porque a gente roda o Brasil inteiro, mas para o lado de cá nós não éramos conhecidas, né? Aqui no nível da igreja, da diocese, não éramos conhecida mesmo. E aí implantou e deu certo e foi chegando. Ele chamou o seu Frank, que é o nosso baixista, nosso primeiro chá, e a gente conversou e todo mundo agarrou a ideia e iniciamos. A irmã Mirla, que ingressou muito nova, ainda na adolescência, já está há 6 anos no instituto. Durante esse período, já aprendeu bastante sobre a evangelização e utiliza dos seus conhecimentos atuando dentro do Ministério de Música. Ela revela um pouco dessa experiência. O Evangeliza Show ele tem sido essa grande luz em cada cidade e em cada missão que a gente vai para realizar. Através do testemunho das pessoas a gente vê muito isso, que a maioria dos frutos do Evangeliza Show é fruto de alegria e de avivamento realmente da fé. A Madre sempre fala que a nossa animação é para alegrar a fé do povo de Deus. Então a gente vê esse fruto nítido em cada Evangeliza Show. A gente vai e a gente vê a fé do povo sendo animada, como a irmã falou, né? O nome Evangeliza Show foi a forma encontrada pelas religiosas para tornar mais conhecida essa missão realizada pelo Ministério, que busca levar para as pessoas a palavra do Senhor através da música. Além dos shows, as irmãs já realizaram também outros projetos musicais que visam a evangelização. A irmã Mirla revela alguns deles. As irmãs já gravaram 3 CDs, né? Só que nada tão profissional, assim, porque a gente está se profissionalizando ao longo do tempo, né? Até lá em Bela Vista, a gente tem a banda lá, né? O ministério lá, e tem esse ministério aqui também. Mas nunca chegou a ser algo tão profissional ao ponto da gente investir para fazer um show, para fazer uma gravação. Quem também integra o Ministério de Música é a irmã Ruth, que há 7 anos faz parte do Instituto. Ela conta um pouco da sua história inicial com a congregação, que iniciou através dessa missão evangelizadora. Quando eu conheci as irmãs pela primeira vez, foi num evento que elas fizeram na cidade onde eu morava antes. E eu até então não sabia que eram irmãs pequeninas, mas naquele momento, né, foi assim contagiante para mim, porque mesmo sem saber que eram as irmãs pequeninas, mas aquela alegria dela já me envolvia. Isso foi em 2011, foi quando eu tive esse primeiro contato. Então, ali, eu já vi que era uma alegria diferente, né? E que
eu estava iniciando a minha caminhada na igreja. Então, aquela alegria já contagiou o meu coração. Quando eu tive esse primeiro contato, eu tive todo um processo. E em 2015 eu conheci quem eram as irmãs pequeninas de fato, né? Eu comecei um acompanhamento. E aí, a forma como as irmãs viviam e demonstravam essa alegria era algo diferente, que até então eu ainda não tinha experimentado na minha vida, antes de conhecer elas. Então, para mim, foi algo maravilhoso, algo de Deus, e quando eu comecei o meu processo vocacional. A função de Ruth dentro do ministério é conseguir recursos para o Instituto durante os shows com a venda de trufas caseiras e camisetas personalizadas que levam frases e imagens religiosas. Ela que não fica no palco e acompanha de perto a entrega dos fiéis durante esses momentos de oração e louvor, conta como é essa experiência. Antes, né, quando eu dançava na banda, mas aí quando a gente veio para Timon, aí a gente teve que mudar um pouco as funções, né? E assim, como eu fico na área externa junto com outras pessoas também, eu posso ver assim, principalmente nos momentos do louvor, né, da animação e tudo, e também assim no momento de oração. Já pude ver várias pessoas se entregando realmente no momento de oração, de espiritualidade. E assim, o que mais fica para mim é de ver que depois eles chegam para nós para testemunhar, né? Porque no nosso Evangeliza Show vai pessoas de todas as pastorais, movimentos, e cada um vai com sua história, com o seu jeito de ser. E a partir do momento que eles se lançam, né, nesse nosso Evangeliza Show, eles podem experimentar algo novo, algo de Deus, né? Então, assim, o que eu posso experimentar é como eles chegam e como eles saem através das nossas músicas, né? Que é levar esse amor de Deus através da arte, através da música. A irmã Samara relata ainda outros testemunhos que já recebeu durante esses anos da criação do ministério. Semana passada mesmo eu recebi um testemunho no Instagram, né, de uma mulher que falou assim: nossa, como é diferente a forma que vocês levam o evangelho. Eu lembro muito também de Manaus, que o povo em Manaus fala: nossa, no retiro de vocês a gente sai curado, a gente sai feliz, a gente se encontra com Deus, né? Então são testemunhos assim que vão enriquecendo o nosso ministério no momento que a gente vai achando as dificuldades para continuar o ministério. São esses testemunhos que nos dão força, né, para continuar. Ela, que foi uma das responsáveis pelo início do Ministério de Música, revela como é poder transformar a vida das pessoas através dessa missão. Na verdade, é muito gratificante, assim, porque às vezes eu me acho sem forças para realizar isso, porque o nosso tempo é muito corrido, né, com a paróquia, com os nossos trabalhos, apostolado. Só que aí, quando você vê a resposta do público, né, na evangelização, eles se deparam de uma forma assim que fala a mesma expressão que eu fiz quando eu conheci a nossa madre. Nossa, existe uma freira tão feliz assim, né? Porque é impactante, assim, principalmente para a juventude. E para nós é uma realização no carisma, né? Uma alegria muito grande poder levar o evangelho de uma forma leve. E assim, através da música religiosa, as irmãs pequeninas do Sacratíssimo Coração de Jesus seguem na sua missão evangelizadora, de transformar os corações daqueles que buscam encontrar a felicidade da vida em Cristo. Tua graça me basta, o teu amor me sustenta, a tua voz me acalenta. Confira agora a mensagem de nosso arcebispo no quadro Palavra do Pastor para este domingo. Trago-lhes uma boa notícia, irmãos e irmãs, que estão agora conosco no programa Em Tuas Mãos. Dia 14, domingo passado, nós criamos mais uma área pastoral em nossa arquidiocese. Área Pastoral São José, em Jardim do Mulato. Fazia tempo que a nossa arquidiocese olhava com um olhar de cuidado, de interesse e, posso dizer, também de preocupação com aquela área que fazia parte da paróquia de Angical e de Regeneração. Hoje, várias dessas comunidades integram agora, em número de 13,
integram agora a nova área pastoral. Nomeei o padre Virgílio Miqueias, que tem 1 ano de padre, indiquei para lá a fim de poder, com as lideranças que já são bem desenvolvidas, poderem, então, desenvolver um trabalho de evangelização mais eficiente, com uma assistência mais próxima, com um pastor mais ao seu lado. Então, isso, de alguma maneira, prepara a nossa reflexão de hoje, porque a Igreja, como mãe, tem Maria como suprema referência, no sentido da maternidade. A Igreja Mãe se espelha em Maria. A maternidade de Maria e a maternidade da Igreja são similares. Maria deu a luz ao Cristo cabeça, a Igreja dá a luz ao Cristo membros. E a Igreja só é completa com sua cabeça e seus membros. Hoje, então, celebramos a Assunção de Nossa Senhora. Naturalmente que o dia 15 de agosto ainda está no nosso subconsciente como o dia da Assunção. Por questão de não ser mais feriado no Brasil, a Igreja transferiu a comemoração para o primeiro domingo depois do dia 15, portanto, hoje. E nós olhamos a Virgem Maria não simplesmente como alguém que já foi privilegiada com a sua glorificação, já foi assunta. Muita gente imagina a Assunção de Maria como uma subida, como se fosse um elevador, um foguete atômico que desapareceu no espaço e entrou no espaço de Deus. Não. A Assunção de Nossa Senhora, o nome já diz, é um assumir. Deus assumiu totalmente a natureza humana de Maria, e ela era só humana, apenas Jesus é homem e Deus, Maria somente humana, assumiu plenamente a sua natureza humana, espiritualizando, santificando e glorificando com as características de ressuscitada. Isso significa, Jesus foi à frente como primogênito dentre os mortos, Maria o segue. Os santos padres da antiguidade diziam que não era possível que a terra corrompesse aquele que foi o primeiro leito do Filho de Deus neste mundo. Quer dizer, Maria acolheu em seu ventre o Salvador, o Eterno que se tornou homem no tempo, e ele a glorificou como sendo a sua criatura predileta, cheia de graça. De modo que o dogma da Assunção, proclamado no dia 1º de novembro de 1950 pelo Papa Pio XII, diz assim: terminado o curso da sua vida terrestre, Maria foi assunta ao céu em corpo e alma. Significa, ela passa deste mundo para a eternidade. Sua carne não é corrompida, porque na visão bíblica, a corrupção da carne está ligada ao pecado. Como ela não teve pecado, não convinha que o seu corpo fosse deteriorado pelos elementos naturais, como o nosso. Não, ela é glorificada em corpo e alma. Nós podemos dizer, muito bem, coisa bonita para Nossa Senhora. Mas o que isso quer dizer para nós? Quer dizer muito. Significa que a nossa natureza humana está destinada a esta glória. Maria se torna como uma referência clara, inequívoca para nós na fé, sempre na fé, de que nós não estamos destinados a virar o pó, nem nos perdermos no tempo, mas estarmos junto de Deus na morada que Jesus foi preparar. Jesus não diz em João capítulo 14, na casa de meu Pai há muitas moradas, se não for assim eu vos teria dito. Portanto, eu vou para vos preparar um lugar, e quando eu tiver ido, voltarei e vos tomarei comigo, porque eu quero que onde eu estou,
estejam também comigo aqueles que me deste. Então, esta morada que já começa neste mundo, quem vive em Deus já está na sua morada. Mas nós, por completo, corpo e alma, para sempre glorificados, estamos na morada de Deus. Então, Maria já está nessa morada e é um sinal de esperança para nós que estamos a caminho. Olhamos para ela, que é uma de nós, humana, e dizer, pronto, ela como mãe foi à frente, ela como mulher da fé foi à frente, e nós a seguiremos. Um dia seremos também santos e imaculados diante de Deus. Então, a figura que está aqui mostrada, Maria está coroada de 12 estrelas. Significa que ela está no meio do povo de Deus como mãe. Os 12 apóstolos, as 12 tribos de Israel, o povo de Deus da antiga e da nova aliança. Ela está aí no meio. Com eles estava Maria, mãe de Jesus. Ela está resplandecente, essa luz do sol, a luz que vem de Deus. Ela não tem luz própria, ela tem a luz que vem de Deus e nela resplandece. E calca aos pés a lua, quer dizer, ela calca aos pés toda a instabilidade, porque nela há um sim permanente a Deus. Claro que quando eu digo instabilidade na lua, por causa das fases, lua nova, lua cheia, etc. Então, ela calca a instabilidade aos pés, porque ela é a estabilidade, é o sim. Eis aqui a serva do Senhor. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. E o programa Em Tuas Mãos deste domingo vai ficando por aqui, que neste mês de agosto nós possamos intensificar as nossas orações por todas as vocações, para que o Senhor continue chamando homens e mulheres para o serviço de evangelização. A você eu desejo uma excelente semana e até o próximo domingo.